que agora a gente tem a presença do nosso bispo aqui, o Dom Carlos. Boa noite. Boa noite, Dom Carlos. Mas que alegria. Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para abrir, né? Hoje, primeira noite desse nosso novo projeto que nós estamos. Essa live fica gravada, vai ficar registrada para a história. E é uma forma também da gente valorizar aquelas pessoas que a gente ama e dar voz para as pessoas contarem um pouco da sua vida. Então, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E a palavra fica com o senhor aí. O que a gente quer saber um pouquinho? Quem é o Dom Carlos? Onde ele nasceu? Da sua família, sua infância, seu chamado vocacional, onde é que estudou? Fatos marcantes, históricos, assim. Então, o senhor fica bem à vontade para contar para a gente a sua vida, a sua história, o que quiser. Muito bem, então uma boa noite. O amor de Cristo nos uniu. Eu tenho 51 anos, sou natural de Piratini, fica no sul do estado, numa região da campanha, como a gente diz, né? Um estilo bem gaúcho, bem diferente, né? O gaúcho raiz, vamos dizer, né? Da nossa região. Os meus pais moram em Piratini também. Nós vivíamos no campo, no interior, numa chácara. Aos 13 anos eu fui estudar na cidade. E o pai e a mãe continuaram lá fora, até alguns anos atrás eles estavam ainda lá na chácara, né? Então eu fui estudar em Piratini, morava com a minha avó para poder estudar, final de semana eu voltava para casa. Então esse foi o ritmo. Isso lá pelos idos de 82, 83, 84, foi esse período que eu morava na cidade para estudar. Nesse período que eu estava na cidade, foi que eu despertei para a dimensão vocacional, né? Através de um toque, vamos dizer assim, de uma palavra de uma professora, né, que agora já está junto de Deus, era uma santa mulher, a professora Adelaide. Um dia ela me perguntou assim: Carlos Rômulo, tu não gostaria de ir no encontro, no seminário, quem sabe ser padre e tal? Eu nem sabia que existia seminário, para começar, né? Não sabia de onde é que vinham padres, né? Eu sabia que tinha um padre na cidade, mas eu sabia que tinha um delegado, que tinha um juiz, e, bom, também tem um padre. Bom, isso vem de algum lugar, né? Nunca tinha me perguntado. E nem colocado a questão para mim, né? Então, aquela palavra, aquele convite que ela fez, despertou, e a partir daquele momento eu passei a ter um profundo interesse, né, pelo seminário, pela vida da fé, pela comunidade. Eu já estava participando de uma catequese um pouco tardia já, porque eu morava no interior, lá não tinha comunidade, mas a partir daquele momento a catequese também ganhou um novo sabor. E aí eu fiz esse processo de discernimento, participando dos encontros, retiros, no seminário em Pelotas, né, o Seminário São Francisco de Paula. Ingressei no seminário no dia 4 de março de 1985. Né? Então, ali foi a data do ingresso no seminário menor, para estudar aquilo que era o segundo grau, que hoje nós chamamos de ensino médio. Então, cursei o ensino médio no seminário e continuei meu processo de discernimento, foi uma experiência muito bonita. E depois eu fui o curso de filosofia, como é a caminhada do seminário, aí na Universidade Católica de Pelotas, 88, 89, 90. Depois o Instituto de Teologia Paulo VI, que fica lá em Pelotas também, cursei a teologia 4 anos. E aí foi um processo sempre do discernimento, a busca, será que é isso, será que não é? Retiros, encontros, direção espiritual. E fui ordenado diácono no dia 4 de março de 94. Ingressei no seminário 4 de março de 85, 4 de março de 94 fui ordenado diácono. E no dia 8 de dezembro de 94, no final do ano, então fui ordenado padre lá em Piratini. Então lá se vão 25 anos. Esses 25 anos, basicamente, eu atuei lá em Pelotas, sempre estive ligado ao seminário,
Desde o começo, trabalhei no seminário menor, criei junto com os padres lá em Pelotas o propedêutico, fui o primeiro formador do propedêutico lá. Enfim, fui atuando na direção espiritual, então sempre trabalhava no seminário e de 94 a 2002 também ajudava na paróquia Santa Teresinha em Pelotas, uma paróquia de periferia. Então eu era o vigário paroquial, morava no seminário e ajudava lá. Depois tive a oportunidade de fazer um curso de teologia espiritual em Roma, né, que é o mestrado em espiritualidade. Então isso foi 2002 até 2004. Foi um período muito especial, estudei na Gregoriana, convivi lá no Pio Brasileiro, e foi esse período que eu estive em Roma. Quando eu voltei de Roma, continuei no seminário, mas assumi o projeto missionário na diocese. Então eu me tornei o coordenador diocesano das missões populares, que aconteceram durante 3 anos. Então foi um período que eu conheci toda a diocese, visitei todas as comunidades, fazíamos escolas para preparar missionários, animadores, visitadores em todas as paróquias, enfim. Foi um trabalho bem intenso, 2005, 2006, 2007. Né? Esse foi o período. Sempre continuando no seminário, ajudando, depois visita pastoral de Dom Jaime, acompanhei, ajudei também ele na visita pastoral. Quando chegou lá pelo ano 2008, no final, eu disse um dia a Dom Jaime, olha, eu já tenho 15 anos de padre, já tenho quase 40 anos, eu acho que está na hora de eu ser pároco, né? Porque eu estava em todas as atividades na diocese, para lá e para cá, seminário, formação, e missões. Aí o Dom Jaime disse, é verdade, tem razão. Então aí me nomeou pároco de Canguçu. É uma paróquia bastante grande, que tem 61 comunidades. Meu então, Deus! Éramos 3 padres e 3 diáconos, e atuávamos lá, foi uma experiência maravilhosa. A paróquia que eu já conhecia por causa das missões populares, eu sabia um pouco das necessidades da paróquia também. Então foi um ano de muito envolvimento. Foi o ano, inclusive, do H1N1, 2009, e inclusive lá também havia orientação até de fechar a paróquia, nós não chegamos porque não era obrigado, mas era uma orientação. Mas era uma coisa diferente, é claro, já existia a vacina, é bom lembrar. Né? Aí eu trabalhei 2 anos lá em Canguçu, e aí trocou o bispo nesse período, 2009, no final de 2009, Dom Jacinto Bergman assumiu a diocese de Pelotas. E já em 2010 ele quis fazer toda uma reformulação e acabou me levando de novo para o seminário, como reitor do seminário. Né? Voltou para cá. Sempre a função, né, do seminário. Aí voltei para o seminário, aí fui pároco numa paróquia também em Pelotas. Então foi um período bastante intenso de atividades que foram os últimos 6 anos, né, atuando em Pelotas. Como reitor, como diretor do Instituto de Teologia, lecionando, enfim, era muita atividade. E nesse período, então, 2017, que foi o ano que eu fui nomeado para cá, no dia 19 de fevereiro, eu havia sido empossado como vigário-geral da diocese. Eu tinha deixado o seminário naquele ano, né? Em fevereiro de 2017 eu havia entregue o seminário para o novo reitor, havia assumido como vigário-geral, coordenador de pastoral e diretor do instituto, enfim, eram várias coisas, mas tinha ido morar com o Dom Jacinto na Cúria, e assumi no dia 19 de fevereiro, e no dia 6 eu recebi já o chamado para vir para cá, né, a missão. Então durou pouco meu reinado como vigário-geral. Né? Nesse período de vigário-geral, o antigo vigário-geral da diocese, que tinha exercido por 34 anos a função, então eu tive que substituir ele estava doente. E, inclusive, no dia da minha posse na catedral, ele chegou na porta da catedral para participar da missa, mas ele estava muito fraco, aí ele me chamou lá na porta da frente e disse assim, olha, eu não tenho condições de ficar na missa, eu tenho que voltar, está muito frágil, e aí logo ele foi para o hospital. Então, a minha função como vigário-geral foi cuidar o antigo vigário-geral até
a morte. No dia 20 de abril ele faleceu, né? Então, Meu. a minha missão foi essa. E foi muito boa porque ele era um santo homem, uma pessoa dedicadíssima na diocese, mas ele ficou muito frágil e foi muito rápido tudo, né? Então, no dia 6 de março, eu estava tranquilo, vamos dizer assim. Era uma segunda-feira. Eu e o padre César Augusto tínhamos pego a bicicleta e tínhamos ido ao Santuário de Guadalupe, lá em Pelotas. Tem um santuário que fica a 24 quilômetros da cidade. Então, às vezes, nós aproveitávamos a segunda-feira para fazer umas pedaladas, né? Então, tínhamos ido ao santuário, fomos de manhã, e ficamos lá lendo, rezando um pouco. Aí tinha um pequeno restaurante ali próximo, de almoçar, depois descansava um pouco. À tardinha voltamos para a Cúria. Ele voltou para o seminário, eu voltei para a Cúria. E quando eu cheguei na Cúria, eu estava tomando água na cozinha, não tinha nem tirado a roupa. Consegue lembrar o que estava fazendo, né, Dom Carlos? Aonde estava? Né? Imagina. O Dom Jacinto chegou na cozinha, me olhou de cima a baixo e disse assim: eu preciso falar contigo. Eu digo: Dom Jacinto, agora eu não posso, porque eu tenho que tomar um banho rápido, eu tenho a missa às 6 e tenho uma reunião da Pastoral da Educação às 7. Então, pode ser depois dessa reunião? Sim, pode ser. Ele disse: então tá. Mas ele já sabia tudo, né? E eu, inocente, fui celebrar, fui à reunião da Pastoral da Educação, jantei com as irmãs de São José, tranquilo, voltei para casa. Aí subimos, aí ele foi lá e começou a mexer nos papéis. Aí ele disse: olha, o assunto da nossa reunião tu não vai esquecer mais. Eu digo: meu Deus, o que está acontecendo, né? Senta para ouvir agora. Aí pegou lá e olhou: olha, o Núncio ligou e o senhor está sendo nomeado para ser bispo coadjutor de Montenegro. Eu não conhecia Montenegro, né? Bom, aí tu fica assim, né? Fica meio sem palavras, sem saber o que fazer. E aí a gente conversou um pouco. E ele disse: olha, amanhã às 8 horas da manhã, então tu deve ligar para o Núncio, para a nunciatura, e dar a tua resposta. Então tu tem essa noite para pensar. E foi, aí a gente conversou. Claro que eu não conseguia dormir depois, né? Esse que era o problema, né? Como que eu vou dormir? Dorme com barulho dentro. É uma missão muito grande e você sai de todo o ambiente. Você está ali, está próximo da família, você viveu toda a vida ali com aquele povo, trabalhando, conhece todo mundo, e num dado momento Deus te chama e diz assim: não, agora tu vais para um outro lugar onde tu não conhece ninguém, né? E uma missão bem, bem árdua, né? Então, no outro dia de manhã eu liguei para o Núncio e ele colocou a questão. E aí ele disse: olha, não é bom dizer não ao Papa. É bom que a resposta esteja assim. Então, claro, aí sendo sim, né? Era dia de Santas Perpétua e Felicidade, dia 7 de fevereiro, tudo isso ficou marcado. Claro que aquele dia foi o sim. Eu tive que dar um sim de manhã para o Núncio e ir para o meu escritório, escrever uma carta e assinar e mandar por SEDEX, o mais rápido possível, com assinatura, né, dizendo sim também, por escrito, né? E aguardar a data que a gente escolheu, dia 22 de fevereiro, para o anúncio, né, público. Então, de 7 de março a 22 de março, foi aquele período que eu, o Dom Jacinto e o Dom Paulo sabiam, né? Então, o Dom Paulo me telefonava, e a gente trocava ideias. O Dom 15 Paulo, dias com essa informação, né, guardada, Dom Carlos. Tu sabia que ia acontecer aquilo ali, mas tu tinha que fazer todas as coisas, marcar coisas na agenda, porque também se dissesse que não podia marcar, como vão fazer, né? E não dá para contar nem para a mãe e para o pai? Não pode contar? Nada. Não, o pai e a mãe, depois eles talvez poderiam deixar escapar para um e outro, e aí seria, né? Então, eu preferi não dizer nada. Eu só falei para o pai e a mãe depois que foi anunciado publicamente. Aí eu telefonei para eles
e avisei, né? Então, era eu, Dom Jacinto e Dom Paulo. Na casa ninguém sabia, nós conservamos isto. E foi tranquilo. Depois, no primeiro momento foi difícil, mas depois foi tranquila. Até era legal viver aquele segredo, né? Ou seja, no finalzinho estava até bem interessante aquele segredo, mas depois ele foi revelado. Eu sabia que no momento que fosse anunciado tudo mudaria, né? Ou seja, aquele estilo de vida morreu, agora começa um novo, né? Uma nova experiência. Mas claro, Dom Paulo, tudo já estava bem organizado e tudo foi bem tranquilo, a acolhida foi ótima aqui em Montenegro. Já no dia 4 de abril eu vim visitar Montenegro, conhecer, conversar com Dom Paulo. E aí começou essa caminhada que já vão há quase 3 anos, né? Essa caminhada que eu estou aqui na Diocese da Alegria, né? Quanto tempo o senhor ficou daí como coadjutor de Dom Paulo, assim, junto com ele? Sim, eu fui ordenado no dia 4 de junho, foi a ordenação episcopal, foi a Pentecostes aquele ano, né? E tomei posse como coadjutor no dia 9 de junho, e já no dia 28 de outubro eu já assumi como titular, né? Então foi pouco tempo, foram 4 meses por aí, mas eram 4 meses que tinha que fazer o curso dos bispos novos em Brasília, curso dos bispos novos em Roma. Então foi um período assim em que eu ajudava um pouco, estava muito legal, estava bem tranquilo, conhecendo, visitando as paróquias, né, ajudando em alguma coisa, mas já em outubro já foi aceita a renúncia do Dom Paulo, eu assumi já no final de outubro, né? E aí estamos aí fazendo essa caminhada que agora vocês já conhecem, podem fazer perguntas também sobre esse tema. E lembrar, né, Dom Carlos, acho que é bom falar um pouquinho sobre essa renúncia de Dom Paulo, acho que como é que funciona isso para talvez um outro que não conhece bem, não entende bem como acontece isso, né? Exatamente. Os bispos, eles são nomeados para uma diocese, enfim, e quando completam 75 anos, pelo direito canônico, né, que é a constituição da igreja, vamos dizer assim, quando o bispo completa 75 anos, ele deve escrever uma carta ao Papa, dizendo que completou 75 anos e ele está pedindo a sua renúncia, né? Então, isto é praxe para todos os bispos. Claro, alguns pedem antes, às vezes por questões de saúde, né? Pode acontecer. Então, Dom Paulo fez isto, já pediu um bispo coadjutor antes, ele não precisava ter, né, mas ele já gostaria, né, de ter. Então, por isso que eu já cheguei, já estava aqui, porque eu podia completar 75 anos e depois começar o processo da escolha do novo bispo, né? Nesse processo da escolha, teve uma curiosidade que depois eu acabei descobrindo, por acaso, que, na verdade, o meu nome estava sendo estudado já há algum tempo, a gente é o último a saber, né? Originalmente, era para que eu fosse auxiliar de Curitiba. Tanto é que o núncio ligou para o arcebispo de Curitiba, lá o Dom Peruso, e perguntou, tu aceita o padre Carlos Rômulo como auxiliar aí na arquidiocese? Ele disse, olha, eu não conheço o Carlos Rômulo. Manda esse então, né? Porque eu não sei quem é. Né? E ele ficou esperando. Diz que um belo dia ele olha Dom Carlos Rômulo nomeado bispo coadjutor de Montenegro. Aí ele ficou, o que aconteceu, né? Então ele não sabia o que tinha acontecido. Depois nós descobrimos que era eu e um padre lá de São Paulo que era para sermos auxiliares em Curitiba. Só que aquele padre, ele era provincial de uma congregação e ele precisava de um tempo para deixar aquela função e para depois ser nomeado, para não atrapalhar o processo de escolha, capítulo, aquela coisa toda. Então, como nós éramos os dois, aí eles resolveram, não, então vamos esperar, ele vai para Montenegro e depois a gente consegue o outro para Curitiba. E aí foi isso que aconteceu, né? Mas com que idade, então, o senhor foi ordenado bispo? 48 anos, 48, isso. Pode-se dizer jovem ou é uma idade assim mais ou menos normal que está sendo ordenado bispo? Hoje em dia é mais ou menos normal. Para ser bispo, tu tem que ter pelo menos 35 anos,
né, é a idade mínima, e 10 anos de ordenação. Esse é o critério mínimo, né? Muitas vezes, claro, se nomeia com 50, até mais velhos, enfim, né? O Papa Francisco tem nomeado alguns novos. Lá, quando eu fiz o curso dos bispos novos, havia um bispo novo da Ucrânia que tinha 39 anos. Né? Os bispos devem, aos 75 anos, pedirem a sua renúncia, né, como Dom Paulo pediu. Às vezes, o Papa dá um tempo, que nem foi no caso, por exemplo, do Papa Francisco. Né? O Papa Bento XVI, o Papa Francisco, o cardeal Bergoglio, completou 75 anos, pediu a renúncia, 16, e o Papa pediu que ele ficasse mais 2 anos à frente da Arquidiocese de Buenos Aires. E nesses 2 anos que ele ficou, ele acabou ficando Papa. Né? Mas o pessoal está escrevendo que sorte a nossa que o senhor não foi para Curitiba, né? O pessoal está escrevendo aqui que aquele bispo lá perdeu, mas nós ganhamos aí a sua presença, né? E daí, Dom Carlos, e como é que foi essas visitas pastorais? Não, aqui nós estamos na metade. A nossa diocese tem 30 paróquias e nós visitamos 15 paróquias. Mas é uma experiência muito, muito boa. Uma vez um bispo tinha me dito, na visita pastoral, o bispo realmente se sente bispo. Né? É onde ele exerce melhor a sua missão. Claro que tem muitas coisas que a gente se alegra muito quando a gente celebra a crisma dos jovens, né? Vai nos encontros, enfim. Mas na visita pastoral, primeiro você vai para uma casa paroquial, você vai conviver com o padre, né? O seu dia a dia, né? Creches, né? Escolinhas infantis, asilos. Então, espaços públicos, né? Prefeitura, Secretaria da Educação, né? Outras igrejas a gente visita também os nossos irmãos luteranos, anglicanos, né, onde tem. Né? Então, é uma experiência muito rica, porque a gente tem contato com muitas pessoas. Né? E as pessoas também ficam muito felizes de saber que o bispo está ali perto, que está olhando a realidade deles, está olhando o trabalho deles, por exemplo. É muito bom visitar uma empresa onde as pessoas estão lá confeccionando um sapato, que estão confeccionando roupas, que estão fazendo tijolos, enfim, empresas grandes, pequenas, que a gente visita todas que dá, né? Comércio. Sim. Também, né? E como faz diferença também para a gente, porque assim, a gente que viveu aqui todo o tempo, né, da igreja, como era difícil para a gente quando a gente era da Arquidiocese de Porto Alegre, né? Porque realmente o bispo não conseguia vir, não tinha como, né? Toda a dimensão que era da diocese, e como foi bom para a gente, né, quando então foi criada a Diocese de Montenegro, né, e que alegria para a gente que nós recebemos o Dom Paulo para iniciar a diocese, né, a gente sempre fica também ansioso e na expectativa de que venha um bispo que realmente a gente consiga se integrar bem, né, porque a gente sabe que às vezes não é tão simples, né, essa integração, e a gente louva a Deus mesmo de coração e agradece pela sua presença com a gente, pela sua amizade, pelo seu carinho, né? Eu tenho a oportunidade, sempre digo também, de fazer parte, né, do Conselho de Pastoral, a maneira como o senhor conduz as atividades da diocese, as paróquias, os padres, né? É um grande conselheiro mesmo. E até se o senhor podia nos falar um pouquinho sobre que é esse projeto hoje que está, né? Que é o que a gente está agora, que é essa iniciação a vida cristã. Como é que a diocese está se articulando? Quais são os próximos passos? O novo plano de pastoral? Como é que é essa ideia aí? Eu acho que é muito importante. A iniciação, ela é fundamental, porque a igreja ela se constituiu, né, na origem dela, o ser igreja católica junto com a iniciação à vida cristã. Porque a igreja ela surgiu lá na Galileia, com Jesus, os discípulos em Jerusalém, e logo se espalharam pelo Império Romano. Mas nós temos que imaginar que o Império Romano, a realidade que era, tinha suas tradições religiosas, tinha os seus deuses, tinha o seu estilo, e o cristão era um grãozinho de areia no meio daquele grande império. E os cristãos, eles foram, pela iniciação, pelo catecumenato, eles foram construindo uma igreja muito firme, né? Uma igreja bem fundamentada.
na liturgia, na palavra de Deus, na oração. O ser católico, o ser igreja católica, a paróquia, isso que nós conhecemos como paróquia, né? Tudo surgiu no período de catecumenato. Ou seja, que depois, quando a igreja se tornou, se expandiu de maneira muito grande, depois que acabaram as perseguições, enfim, o catecumenato meio desapareceu, porque, mas se os pais já são cristãos, não precisa, para que também ter tudo isso? Porque já recebe tudo de casa, já aprende a rezar em casa, já recebe do pai e da mãe, enfim, um ambiente familiar. Isso por muito tempo, então, o catecumenato desapareceu, a iniciação praticamente desapareceu, e a própria família era a iniciadora. Nós vivemos hoje uma outra realidade, o mundo mudou. As famílias, nem todas estão conseguindo transmitir a fé para os seus filhos. Por exemplo, quando chega na paróquia uma pessoa cheia de boa vontade, uma avó, um avô, e diz assim, padre, como é que eu faço para encaminhar o batismo do meu neto? Então, o que a gente vê ali? A gente está vendo um amor de uma mulher católica que quer transmitir a fé, mas que tem um vácuo. O pai e a mãe não percebem essa necessidade. É a avó que percebe. Então, ali tem um vazio. E muitas vezes os filhos aceitam isso porque o pai e a mãe pedem. Então, ainda tem esse lado. Mas já não está passando naturalmente a fé. E quando a fé não passa naturalmente na família, então aí a necessidade de uma comunidade muito viva que possa ela ser mãe para iniciar as pessoas na fé. Porque assim foi no Império Romano, assim é na África. A África, por exemplo, a Igreja Católica na África ela é tão viva porque lá eles começaram a evangelização, pessoal, no século XX, mais forte, através da iniciação. Na África, o personagem mais importante na comunidade é o catequista. O catequista é a figura mais importante na comunidade, por causa da iniciação. Então, e você pode ver, até por vídeos, o que significa a igreja, por exemplo, em Angola, um país que estava em guerra, com toda a pobreza, com tudo que tem, mas é uma igreja muito viva. Moçambique também, e tantos outros países, né? Então, muito isso da iniciação. Então, nós vivemos essa experiência que não vai... É um processo lento, mas é um processo que nós devemos perseguir, né? De criar, em primeiro lugar, uma comunidade tão viva, uma liturgia tão envolvente e tão verdadeira, uma caridade tão real, também porque precisamos a palavra, a liturgia e a caridade. As três coisas têm que andar juntas no caminho da fé, né? Ao ponto que aqueles que estão fora, eles possam dizer, mas que legal essa experiência. Isso é muito bonito. Vejam como se amam, vejam como se querem bem. Então, a iniciação, ela depende de uma comunidade viva. E por isso o movimento, por exemplo, também tem esse papel muito importante, porque o movimento trabalha muito com o querigma, que é exatamente aquele despertar inicial em que a pessoa faz uma experiência do encontro, ela se toca, ela é despertada na fé, e claro, depois exige a necessidade de um catecumenato, né, que é o aprofundamento, ou seja, uma coisa é o encontro, o toque, é fundamental. Tu não consegue fazer um catecumenato sem um querigma, né? Fazer um catecumenato sem um querigma é você trabalhar no ferro frio, né? Você querer modelar um ferro frio, não dá. Então, agora, o ferro quente, você consegue modelar, né? Então, o querigma é o primeiro passo. Isso, os movimentos nos ensinam bastante na igreja, essa experiência, vários movimentos que têm a experiência de viver uma experiência querigmática do despertar da fé, que depois precisa ser aprofundada, é claro, né? É normal ter o primeiro passo, depois a vida da igreja, a comunidade, o catecumenato, os grupos de oração, enfim, tudo vai cultivando, vai amadurecendo o processo para que a pessoa chegue a se tornar uma pessoa iniciada. Uma pessoa iniciada é uma pessoa que é capaz de já enfrentar desafios,
de encontrar uma crítica, uma calúnia, que todo cristão passa, né? Uma incompreensão. Mas ele é uma pessoa iniciada, ele já tem fundamentos, ele é capaz de permanecer de pé, mesmo diante dos desafios, né? Então, isso, claro, quando uma pessoa se converte, ela está animada, ela está feliz, mas às vezes até um contra-testemunho de alguém, de um padre, ou de um leigo, ou de uma comunidade, a pessoa desaba. Por quê? Porque ela ainda não tem aquela estrutura que a iniciação oferece. Os cristãos faziam o processo de iniciação durante 3 anos. Só depois eram batizados. Até porque depois eles sabiam que iam ser perseguidos também. Eles tinham a perseguição, né? Então, quem ia para lá tinha que estar bem preparado. 28 anos de caminhada do Cenáculo na Diocese. Com alegria nós fizemos, né, 82 retiros, são quase 9.000 pessoas para quem a gente levou esse querigma, né, esse primeiro anúncio. Nós somos os semeadores, né? A gente às vezes não enxerga o fruto, não enxerga quem vai comer o fruto e onde, e como e por quê. Mas a gente tem a alegria de semear essa palavra, e a palavra, o que a gente semeia é perfeito. A gente não é, né? Mas o que a gente semeia é perfeito, que a palavra de Deus é a melhor semente que a gente pode lançar. Mas eu queria que o senhor também falasse uma palavra para todo esse povo do Cenáculo aí que ele ama e que também participa da Diocese, que o senhor certamente encontra em todas as paróquias que visita, encontra alguém de azulzinho lá que tenta ficar com essa bandeira de pé aí, vamos lá, vamos perseverar, vamos se manter firme, não vamos se entregar nem para outras religiões e nem para uma vida sem crença, vamos ficar firme na Igreja Católica, então. Muito bem, querido povo do Cenáculo, né, então essa alegria, né, de estarmos juntos nesta noite, realmente ainda está bem na minha memória a nossa celebração em Salvador do Sul, né, que foi aquele último cenáculo que teve, né? Foi aquele momento tão bonito, foi aquela celebração tão vibrante, foi uma experiência bonita que a gente fica com saudades para logo voltar. Nós agora vamos celebrar a Semana Santa e agora vemos o Tríduo Pascal, quinta, sexta e sábado santo, e domingo da Páscoa da Ressurreição. Nós estamos no coração da nossa fé. A Semana Santa nós celebramos o coração, porque é a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo, no qual nós também mergulhamos pelo batismo, pela Eucaristia, pela nossa vida cristã. Nunca devemos esquecer que a primeira Semana Santa, vamos dizer, que foi quando realmente aconteceu a morte de Cristo lá em Jerusalém, ela também foi um momento de crise. Cristo não morreu numa encenação da paixão do Senhor. A morte de Cristo foi real. Não era uma encenação, não tinha as estações, primeira estação, segunda estação, terceira estação, Jesus morreu na cruz, Jesus está no colo da mãe, Jesus ressuscitou. Não. Ali foi real. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, ele celebrou a ceia com os discípulos, ele foi traído por Judas, ele foi negado por Pedro, ele foi abandonado por todos, ele foi preso, ele foi flagelado, ele foi desprezado, enfim, ele carregou a cruz, ele foi crucificado, que era a maior condenação da época, e ele morreu na cruz. Então, a Páscoa, ela surge de uma grande crise, de uma grande dor, de um grande sofrimento. Então, se nós estamos sofrendo, estamos passando dificuldade, não é estranho a Páscoa. Do fundo do nosso coração, obrigado por aceitar o nosso convite, nos dar do seu tempo, que a gente sabe que é tão precioso. Então, eu queria que o senhor fizesse o encaminhamento, o encerramento final e uma bênção de coração. Obrigado. Que a gente possa se reconciliar consigo mesmo, com as nossas famílias e com o nosso povo. Imploramos a bênção sobre todos que nos acompanharam, sobre todos que participam do movimento, todos que também estão nos acompanhando, que não são do movimento, mas que estão conectados conosco nesse momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora e de São João Batista, nosso padroeiro, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por estar com vocês. Obrigado, gente. Grande abraço, fiquem com Deus.